Opa, vamos começar então. Muito boa tarde a todos que estão escutando. Já vi que tem 4 pessoas, 5, que bom. Só aguardando, como de praxe, a entrada do Paulo. O Anne é uma das pessoas que, ao bater o olho aqui, eu já vi que se encontra aqui. Anne, lá de Rio Branco, prazer que você esteja aqui. Dr. Washington, aqui de Goiânia. Tudo bem. Eu imagino que vocês estejam mais do que eu, talvez, os advogados que estejam a assistir aqui, que venham a assistir a nossa live hoje. Oi, Cristiano. Que venham assistir a nossa live hoje um tanto ansiosos quanto à retomada das audiências na Justiça do Trabalho. Eu também, obviamente, um tanto ansioso, mas... boa tarde, Cecília. Um tanto ansioso, mas confiante que vai dar tudo certo. Um pouco temeroso, como vocês verão no curso da nossa discussão. Um pouco temeroso com relação a essa história de audiências possibilidade de audiência de instrução. A previsão é só de 25 de maio, mas mesmo assim a realização de audiência de instrução. Meu mestre Caputo Bastos, como é que tá? Um grande prazer tê-lo aqui novamente, querido. Mas a realização de audiência de instrução, como vocês verão no curso do debate com o Paulo, é o que particularmente mais me causa receios. Porque uma série de advogados entrará aqui e eu tenho todo apreço pela categoria, pelos advogados e tal, mas advogados e testemunhas, quanto a eles, alguns deles, no mínimo, Juliana, que coisa boa, beijo para você, os advogados e partes certamente compreenderão o certo receio que alguns juízes terão, eu terei, a respeito da prova que será produzida, como essa prova testemunhal, em especial, será produzida longe dos olhos, fisicamente falando, do magistrado, né? A possibilidade dessa prova ser contaminada. E ao dizer isso, eu certamente não estou colocando um peso sobre todos os advogados da desconfiança, porque afinal de contas é a própria OAB, seja nacionalmente, seja aqui no estado de Goiás, e eu tenho as manifestações aqui na minha frente, vou ler no curso ao longo da conversa com o Paulo Brescovici, é a própria OAB quem acena sobre o perigo dessa prova, né? A Cecília está dizendo que está sem áudio. Vocês não estão me escutando direito, não? Se vocês puderem, alguém puder aí confirmar se está me escutando bem. Tá bom. A própria Cecília agora está dizendo que está com áudio. Os demais, tudo certo? Porque ao longo do debate, só ao longo do debate a gente conseguir perceber que vocês não estão escutando, aí o prejuízo seria grande demais, né? Paulo Montalverne, estou vendo que você está aí, então você tinha que me peça. Eu não sou muito bom nesse negócio aqui também não, apesar de já ter feito algumas lives, mas sei que você tem que fazer um pedido aí, para que eu possa aceitar aqui e você participar da nossa conversa. Faça isso, meu amigo. Deixa eu ver se eu consigo, por mim mesmo, fazer isso. Eu acho que é possível sim, mas só para quem entende minimamente da coisa, o que honestamente não é o meu caso. Mas vamos lá, Paulo. Procurando o senhor Paulo Montalverne, achei. Paulo, acho que eu lhe mandei o convite. Confere aí, por favor. Olha o homem aí. Tá me ouvindo e me vendo, Paulo? Tô ouvindo e vendo, Então tá bom. Como é que estão as coisas aí? Eu estava conversando com os nossos amigos que estão nos assistindo e comentando com eles que amanhã, em tese ao menos, né, não vai acontecer com você pessoalmente, vou voltar a fazer audiências, né, algumas audiências, e uma certa ansiedade, porque eu nunca fiz audiências nesse sentido, mas já a gente vai falar sobre isso. Antes,
O pessoal que vem nesse canal, provavelmente quase todos me conhecem. Se bem que você deve ter convidado algumas pessoas que vêm aqui por sua causa, de modo que me permita me apresentar. Eu sou Rodrigo Dias, eu sou juiz do trabalho na 18ª Região, titular da 3ª Vara do Trabalho aqui do meu TRT, em Goiás. E conheço o meu amigo Paulo Montalverne, tive essa aventura quando fui ministrar aula de um curso do IPOG, do qual eu sou coordenador, lá em São Luís, do Maranhão. Nesse curso do IPOG, o Paulo, e eu, sinceramente, Paulo, não consigo me lembrar quem foi a ponte entre nós dois. Mas o fato, daqui a pouco você esclarece. O fato é que Paulo veio a dar aula no curso e, como alguns alunos podem atestar aí nos comentários, foi um sucesso estrondoso. Quem participar aqui da nossa live vai entender por quê. Um sujeito inteligente, de bom humor e que conhece o direito, juntando tudo isso em sala de aula, não é uma das coisas mais fáceis de se encontrar, especialmente quando nós estamos atrás de professores que nos ajudem a impulsionar o nosso curso. Isso aconteceu com o Paulo Montalverne, a gente acabou se aproximando por causa disso. É um prazer grande mesmo, Paulo, falar com você sobre qualquer assunto. É sempre bom, muito legal falar com você. Sobre esse em especial, porque eu sei que você tem muito interesse, né? Mas vamos lá, faz aí a sua apresentação e pode dar o pontapé inicial. Rodrigo, eu sou o Paulo Montalverne. Você estava dizendo aí, não recordava quem foi a ponte. Salvo engano, foi o colega Saulo. É verdade. Saulo Fontes. Eu me encontrava em Brasília e ele falava para mim a respeito do IPOG e depois nós nos conhecemos. Eu sou juiz aqui no Maranhão desde 94. Sou cearense, mas estou aqui no Maranhão há 25, 26 anos. Agora, 1º de agosto, eu completo 26 anos por aqui. E para mim é uma honra ter a sua amizade e ter sido convidado por você para atuar no IPOG. Me dá muito prazer as aulas que eu ministro no IPOG, né? Sempre é interessante para mim. Além de me divertir com as viagens, a gente fica, de certo modo, no final de semana assim, clausurado, mas é muito interessante pelo contato que a gente tem com pessoas em diversos estados do país, é muito interessante. Eu fico muito satisfeito em ouvir o que você falou a meu respeito. Muito obrigado. Imagina, que é isso. Muitos desses alunos estão nos prestigiando agora e temos, não sei se você ouviu na hora que eu mencionei, foi bem na hora que eu entrei aqui na live, notei a presença, a honrosa audiência do ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, que eu reputo um amigo pessoal, e como eu disse na live anterior, tem todas as qualidades, além do jurista que ele é, o sujeito bacana que ele é. Rapaz, o sujeito ainda é rubro-negro. Que você quer melhor do que uma coisa melhor do que essa? Mais que isso, não dá para você exigir do ministro, não é não? Isso. Eu também sou rubro-negro, né? Assim, você sabe disso, né? Você é meio rubro-negro, né? Você é meio tricolor também, então é um... Quando eu era novo, quando eu era mais novo, a gente tinha o time do estado e tinha o time nacional, né? Então era o Fortaleza. No meu caso era o Guarani de Sobral, da minha cidade. O Fortaleza é mais pelos meu filho do meio, ou melhor, o meu filho mais novo, que é doente, Fortaleza, né? Mas eu era muito mais fanático pelo Flamengo do que você, certamente. Cara, é difícil, né? É capaz de duvidar disso, hein? Empate. Tá bom. Eu tenho um amigo que diz que nunca tinha visto adolescente tão fanático quanto ele me via no passado, e ele só descobriu no filho dele. Só que o filho dele é botafoguense, então nunca será igual, né? Ei, Paulo, mas a gente está batendo esse papo fora do tema aqui, é justamente para dar tempo do pessoal ir entrando, né? Certo, eu entendo. A rigor, eu acredito que as pessoas não têm lá esse interesse todo em saber qual é o time de futebol que a gente torce. Mas eu acho que o pessoal... Com certeza. Mas ao perceber que a gente é Flamengo, duas reações são possíveis, né? A de apoio, né? O pessoal que também faz parte da maior do Brasil, e tem o pessoal que fica só com inveja, né? Esse pessoal que torce para os times menores, né? Quem torce para os times menores fica com uma invejinha ali. Mas vamos lá, Paulo. Você, indo ao tema que nos traz aqui, né? Nessa semana que entra agora, Paulo, semana que vem, amanhã, né, a rigor, você pessoalmente já vai fazer audiência, não? Não vou fazer. Na verdade,
as audiências pautadas vão acontecer a partir do dia 18 aqui no Maranhão. O que eu tenho feito e tenho buscado divulgar bastante é a nossa disposição em fazer audiências telepresenciais, desde que os advogados nos procurem. Aqui em São Luís, eu creio que em vários regionais isso aconteceu. Nós somos poucas varas, então isso não importa nem assim um custo muito grande. São 23 varas e o site do TRT informa os telefones de contato de cada vara e de diversos outros setores do tribunal. Então eu gravei inclusive um vídeo conclamando os advogados que porventura tenham iniciado tratativas visando conciliação, que nós vamos desde amanhã já nos colocar à disposição para esse tipo de audiência. Ou seja, busca o contato que a vara tem, que o telefone é informado no site do tribunal, e aí, a partir desse contato, nós aproximamos, né? Acredito eu que muitos advogados, até por esse período que estão sem atuar no foro, sofreram também com essa paralisação, e eu vejo na via conciliatória uma boa saída, talvez até melhor do que antes, no momento atual. Seria interessante buscar a conciliação nos processos, em qualquer fase que ele estivesse. Advogado contata com o colega, processo que já está em trâmite, que o advogado do autor já sabe quem é o advogado do réu e vice-versa, que eles buscassem esse entendimento, e mesmo que o entendimento não tivesse já com a consolidação da conciliação, estivesse a meio caminho, que buscasse contato com a 7ª Vara de São Luís, da qual eu sou o titular, que nós faremos com muita boa vontade essa aproximação e esse entendimento. Creio eu que o que nós vamos fazer de imediato são essas audiências de conciliação. Então, falando em audiência e em juízes, né? Eu não posso deixar de fazer o registro aqui. Giovana, minha colega aqui da 18ª região, eu sou da 3ª Vara, ela é da 4ª, juíza e amiga muito querida. A Maria Cristina Mattioli, não sei se você conhece, a Maria Cristina é uma juíza de renome, né? E ela tá nos mesmos grupos de debates que a gente sempre está. Queria registrar também a presença dela. Do André Ritter, da Maristela, lá de Cuiabá, Mato Grosso, uma advogada espetacular. Doutor Rodrigo, meu xará, aqui de Goiânia. Olha, pessoal, aqueles que eu passei a vista aqui rapidamente, bem na hora que estavam os nomes aparecendo, eu estou mencionando expressamente. A maioria, infelizmente, não tem como fazê-lo, senão a nossa conversa aqui, a minha conversa com o Paulo, acaba não rendendo, né? Desculpa. Mas, Paulo, você dizia que as audiências, aqueles advogados que representam as partes em processos que já estão em curso e que já se conhecem, você diz, podem postular ao juízo a designação de uma audiência de conciliação. Acho que foi nesse sentido que você mencionou. Isso. E para os novos processos? Eu digo isso pelo seguinte: nós temos uma comissão, certamente aí na 16ª também, né? Mas nós temos uma comissão informal aqui do TRT da 18ª, da qual eu faço parte, em que nós estamos regulando internamente a forma como essas audiências ocorrerão. E uma das hipóteses que nós cogitamos, e que já está até o texto pronto, a rigor, é que quando um advogado ajuizar a demanda, ele já deve indicar se ele tem ou não interesse na conciliação e, em caso positivo, indicar telefone e ou endereço eletrônico no qual, em que ele possa ser contatado, não é? Dizer se ele tem ou não condições de acesso à internet para teleconferência. E quando nós nós notificamos o reclamado e ele apresenta a defesa, no nosso caso vai ser na forma do CPC, no prazo de 15 dias, então, a mesma coisa com o advogado do reclamado, que ele informe se tem condições de acesso aos meios eletrônicos de comunicação à distância, né, para que seja realizada a teleconferência, de forma que nós estamos, pelo menos nesse primeiro momento, já preocupados com a possibilidade de fazer essas audiências já também com quem está ajuizando a ação trabalhista neste momento. É evidente,
ao menos no nosso caso, e me parece que é correto, que aqueles advogados, que nem todos têm condições plenas de acesso aos meios necessários para se realizar a teleconferência. Não sei como é que a coisa se passa exatamente aí no Maranhão. Eu tenho uma ideia, né? Eu já fui aí uma boa quantidade de vezes. Mas aqui, que não deve ser assim tão diferente, todo advogado tem seu telefone celular. E quanto a isso, eu não vejo muita dificuldade. Só que uma coisa é ter o telefone celular. Outra coisa é dispor de todos os meios necessários para essa comunicação à distância. Mas, de toda sorte, como é que vai funcionar aí? É só para os processos que já estão tramitando ou para os futuros também? Não, de acordo com os atos normativos aí do CNJ, que você conhece, evidentemente, do É. CSJT, aquele ato conjunto e da Corregedoria Nacional, e um ato já saiu aqui, um ato conjunto Corregedoria e Presidência do Tribunal, que são muito assemelhados praticamente e repetem Repete. né, o mesmo conteúdo. Nós vamos buscar as audiências de Sejusc e audiências de conciliação, essas, creio eu, que são as que nós iremos fazer logo de imediato, porque tem aquela referência, né, de fazer gradualmente. Haja vista a dificuldade. Nós temos, por exemplo, o ato da corregedoria, esse ato corregedoria presidência saiu na sexta-feira. Até nós, juízes, estamos em casa, secretário de audiência está em casa, muitas das vezes não dispõe de equipamentos para que nós possamos fazer uma audiência. Isso tudo vai ter que ser acertado. Há uma comissão tratando desse assunto, assim como no seu regional. Inclusive, o diretor da 7ª Vara integrava essa comissão, mas teve problema com filho e nora com suspeita de Covid. Nós tivemos que trocar. Eles estão se reunindo agora na segunda-feira, creio eu, para ultimar o disciplinamento desses atos. O que é certo é que, de iniciativa nossa, e creio eu que é dos demais também, porque nos grupos dos juízes no WhatsApp nós tratamos a respeito, o que vai ser possível fazer de logo são essas audiências que eu citei aí. Mas, quanto ao disciplinamento, eu não posso, aqui, nosso regional, eu não sei ao certo, porque não foi dado aos juízes ainda conhecer. Eu acho que está em finalização. Creio eu que o que nós vamos fazer são essas audiências inicialmente. Essa sugestão que você acabou de dar aí, ao revelar como é que está sendo, o que está sendo pensado aí no seu regional, interessante porque essa nossa conversa, certamente alguma coisa eu direi que vai ser proveitoso para vocês e do mesmo modo vou receber de vocês aí, através de você. Eu vou levar ao conhecimento do corregedor, porque de fato é interessante que isso seja feito. Embora você tenha dito que todo advogado tem um celular, o grande problema é que as audiências iniciais, elas implicam em notificação da parte reclamada. Ela ainda não figura, vamos dizer assim, efetivamente no PJE como sabedora do que se passa no processo. Então tem essa dificuldade de chegar ao conhecimento da reclamada, por isso eu acho que audiências iniciais nós teremos algum problema. Os atos que você conhece estabelecem que dificuldades que possam acontecer por conta da pandemia, de incidência mais acentuada, os oficiais de justiça não devem ser instados a cumprir mandados nessas regiões, e nós estamos aqui com a decisão judicial de lockdown, né, na sexta-feira. Quer dizer, isso já dá um aceno de que a situação a partir de terça-feira vai dificultar. O acesso, por exemplo, o advogado vai fazer a defesa, muitas das vezes a parte precisa de um elemento probatório prévio para ajudar na contestação, teria que se deslocar de casa para o escritório, de casa para algum lugar, e com o lockdown isso pode ter alguma dificuldade. Por isso é que eu acho que o mais provável é que nós façamos com mais desenvoltura essas audiências que visam celebração de acordo. E aí eu acho que aí as audiências na fase de execução também tendem a aumentar essas audiências de conciliação, que não são tantas, costumeiramente. Esse aspecto que você ressaltou aí encontra previsão na nossa regulamentação aqui, que depois dessa nossa conversa eu vou até te encaminhar para você dar uma olhadinha, aproveitar o que você achar que é cabível. Mas também existe essa menção na nossa regulamentação de que o advogado, ao receber a petição inicial, o advogado de defesa, né? Ao apresentar a defesa,
ele pode, no prazo para apresentar a defesa, melhor dizendo, ele pode mencionar essas dificuldades, como pode acontecer, aparentemente ocorrerá com os advogados aí de São Luís, com relação, por conta do lockdown. E aí é possível, a depender do critério prudente do juiz, porque cada caso é um caso, né? Suspender o prazo para apresentar a defesa, enfim, isso aí a gente vai ter que conviver com essa casuística, né? Eu ia falar em segurança, mas o que os tribunais podem fazer quanto a isso, né? Mas, de todo modo, Paulo, eu acho que essas audiências iniciais, as audiências de conciliação, seja no processo de conhecimento, seja na execução, quanto a essas, com pequenas variações... Rodrigo, tá falhando aí, eu não sei se é a minha internet ou a sua aí. Paulo, para mim, o seu rosto agora apareceu meio fora de esquadro aqui, mas o meu aparentemente está normal. Você não voltou à normalidade aí para você, não? Paulo? Tá me ouvindo? Eu não estou lhe vendo. Você não está me vendo? Bom, não. Eu espero que os outros estejam. Inclusive a Márcia Miura, lá da 17ª, a Sônia Mascaro, da 2ª região, juízas amigas, Selmar, aqui da minha região, queridíssima, o Rafael... Eu vou recorrer aqui à universitária, aqui, só um minuto. Meu amigo Carlos Augusto, da 10ª região. Eu estou cumprimentando esse pessoal e vocês podiam verificar aí se estão me escutando. Doutora Reca está dizendo aqui que está me ouvindo normalmente. O Thalisson, meu amigo lá de Tumbiara também. Então eu vou seguir, tá certo, Paulo? Pelo jeito, o problema é com você aí, Paulo. Paulo, acho que o problema é com você aí, porque está todo mundo mencionando que nos ouve bem. Inclusive a Fernanda Montalverne, que provavelmente tem algum laço de parentesco com você. Não é assim, Fernanda? Imagino que sim. Minha querida Sônia está me ouvindo e vendo. Eu acho que está travando a sua, meu caro Paulo. Enquanto o Paulo... Paulo, está me escutando? Paulo, está me escutando? Acho que não, porque a sua face está travando aqui para mim. A sua imagem está travando aqui para mim. Pessoal, o Paulo vai tentar resolver o problema lá, então deixa eu dizer a vocês que eu estava pronto a falar para o meu amigo Paulo. Está me ouvindo aí, Paulo? Pronto. Beleza. Okay. Joia, regularizado. Ok. Olha só, Paulo, acho que o problema era com você mesmo. A Giovana, minha amiga, a juíza aqui, está mencionando isso. A Márcia está dizendo que a imagem está ruim. Então, dá um peteleco aí no seu iPhone, no seu iPad, ou sei lá onde que você está, que a coisa está travando. Eu troquei a internet aqui, ficou bom. Então, tá bom. Paulo, eu estava dizendo o seguinte. As audiências inaugurais, a depender da nossa regulamentação, mas eu acho que com pequenas variações não haverá problema. As audiências de conciliação, seja no processo de conhecimento, seja no processo de execução, também não acredito que haverá maior problema. Mas a gente consegue ver a preocupação maior, e essa é a minha desde o início, com relação a futuras audiências de instrução. A minha primeira reação, e eu escrevi isso no grupo de debates aqui do meu tribunal, foi um tanto intempestiva, eu admito, mas a minha primeira mensagem foi: a audiência de instrução eu não vou fazer, não. Eu tenho uma série de motivos que a gente vai debater aqui para isso. Mas eu não sei se você tem ouvido as últimas entrevistas do Corregedor-Geral do Tribunal Superior do Trabalho e o próprio ato lá, eu não lembro o número, acho que é 11, né, da Corregedoria-Geral do TST, que prevê de forma textual a realização mesmo de audiências de instrução a partir, salvo engano, do dia 25 de maio. 25 de maio, para quem está hoje no dia 3, faltam 3 semanas para que a gente chegue lá, parece pouco, mas isso passa no estalar de dedos. E se nós ainda estivermos vivendo sob... Como vocês estarão a partir de amanhã aí em São Luís, né? Sob o lockdown, com isolamento, no regime de isolamento, de quarentena, a audiência de instrução, na minha visão, com todo respeito, é algo... Não é que seja impossível de se fazer, mas a chance de a prova ser contaminada é extraordinária, né? Extraordinária.
de tal forma, e eu estava mencionando, eu acho que você ainda não tinha entrado na live, que falar isso pode passar a falsa impressão aos amigos advogados de qualquer tipo de desconfiança em relação a eles, o que não é verdade. Está aqui nos escutando a Juliana Borges, por exemplo, advogada aqui de Goiás, excelente advogada, a respeito desse aspecto. O ministro Caputo Bastos está até aqui ressalvando que a realização dessas audiências ocorrerá sempre a critério do magistrado. É bem verdade, mas na entrevista que eu vi ontem do senhor ministro corregedor, ele menciona que a realização de audiências não é uma faculdade, mas uma obrigação do magistrado. E eu estou de acordo. E que, se o magistrado não fizer a audiência de instrução, resolver não proceder à audiência de instrução, ele deve fundamentar quanto aos motivos. E não seria motivo justificado a mera eu não tenho vontade, eu não acredito, esse tipo de justificativa. Ou seja, num limite, e eu imagino que se essas medidas de isolamento se estenderem por muito tempo ainda, que a pressão começará a ficar maior para que nós façamos audiências de instrução, propriamente dito. E aí eu posso ficar aqui o resto dessa live traçando, indicando os problemas que isso pode acarretar, né? A Andréa Maria Zatar, lá de Cuiabá também, prazer que você esteja aqui, minha querida. O que você acha dessa história das instruções, Paulo? Eu penso igual a você. A minha reação aqui foi também dessa forma. Conversando com os colegas, eu dizia que muito dificilmente nós conseguiríamos levar a cabo uma audiência de instrução sem percalços. Veja que eu estou falando com você aqui, nós dois, e eu tive problema com a minha internet. Não é só o problema da internet, porque imaginemos que o advogado do reclamante está na casa dele, usando a tecnologia que ele tem, o reclamante em outro local com a dele, a testemunha terá que ser dotada de um telefone, minimamente de um telefone que tenha um plano aí que comporte fazer uma audiência de internet, né? Um contrato de internet, telefone. Do outro lado, do mesmo modo, é muita gente com muita aparelhagem, não sei se isso se sustenta com facilidade, e tem o que você se preocupa aí, que você certamente não disse, mas o que você tentou dizer, certamente é o que eu vou falar agora. Uma parte, a lei diz que o reclamante deve ser ouvido, não pode ser ouvido na presença do reclamado. As partes não devem ser ouvidas um na presença do outro. Qual a garantia que eu tenho que isso aí está sendo preservado quando eu estou distante, sem vê-los? Ademais, uma testemunha é ouvida, um determinado litigante tem 3 testemunhas, uma vai ser ouvida, quem garante que está na presença ou não de outro? Certamente a sua dúvida foi essa, a sua preocupação. Nós devemos partir do princípio de que todo mundo é zeloso, é honesto, não vai agir de boa fé, mas vai acontecer de alguns que não irão agir assim. A gente vê na nossa presença acenos, cutucões, chute por debaixo de mesa. Então, a mim me parece difícil, não só por esse isolamento, mas também pela capacidade de portar meios adequados para fazer a audiência. Eu falava com um colega em outra live, eu estou com um fone aqui de ouvido de telefone. E aí, maldosamente, eu digo assim, pense numa situação extrema. Ele estava acreditando que não, ninguém vai usar desses artifícios para conseguir uma vitória na causa. Eu disse, pois pense o contrário, na outra extremidade. Esse fone que eu estou aqui, eu estou usando, imagine que alguém que é uma testemunha, ou que é o reclamante, ou o reclamado, o preposto da empresa, está com um fone também desse. Quem lhe garante que esse fone é, a rigor, um fone ou um ponto? Onde é que está o fio plugado? É em alguém que está comandando ou não? Penso eu que você tratava disso, não é isso? Sim. Eu acho que é até muito mais fácil. Nessa hora que a sua internet aí caiu, agora há pouco, que sumiu aí seu rosto e tal, foi um problema que você teve aí involuntário, né? Mas quem garante que na hora que determinada parte ou testemunha esteja sendo apertada pelo juiz durante a inquirição, que subitamente, convenientemente, caia, né? Bem na hora exata e conveniente para ela, o sinal da internet. Cai entre aspas, né? Ocorre isso aqui, ó. E aí? Né?
fica parecendo, eu acho que a gente tem que ter um certo tato de lidar com isso, porque eu realmente acredito que a maior parte das pessoas que vêm à Justiça do Trabalho, e certamente a maior parte dos advogados, assim como os juízes, são corretos no proceder. Mas são os próprios advogados que estão nos chamando a atenção para os riscos que envolvem as audiências de instrução neste momento, com esses meios de comunicação à distância. Olha, o Pedro Almeida, Advocacia, ele se intitula assim, Pedro Almeida, Advocacia, que nos ouve, diz ele, instrução é impossível, e ele destaca o impossível. Como saber se as partes e testemunhas não estão sendo orientadas? Note, advogado dizendo isso. O Aristóteles está dizendo aqui, testemunha com coaching. Pode ter um coaching lá no lugar que a testemunha está fazendo. Pode ter um teleprompter na frente do sujeito. É muito complicado, né, de fazer... Vai da cartolina ao teleprompter. O grau de confiança que a gente fica é um pouco complicado. Mas eu não preciso nem ir tão longe assim. O presidente da OAB Nacional encaminhou uma manifestação dirigida ao presidente do Supremo Tribunal Federal. A manifestação dele é bastante longa. Mas nessa parte que a gente está cogitando aqui, ele diz, não eu, o presidente da ordem, aspas, a prova testemunhal poderá ser contaminada em razão de não ser realizada na presença física do juiz, a quem compete a manutenção da incomunicabilidade das testemunhas e das partes, bem como conferir o peso e a solenidade da autoridade estatal ao ato. Você veja, para mim, eu imagino que para você também, Paulo, seria até muito confortável admitir a realização dessas audiências de instrução por teleconferência, inclusive porque, para o juiz, se essa modalidade for absorvida e prorrogada no tempo a despeito de nós superarmos esse momento aí da pandemia, olha, para mim seria muito tranquilo. Eu ia morar, como meu amigo Paulo Montalverne, na praia, no litoral, com toda a tranquilidade, e fazer minhas audiências de lá, não é? Eu acredito, eu já falei isso numa outra live em algum lugar aí, que no futuro, a próxima geração de juízes, da qual eu não faço parte, por motivos óbvios, vai crescer essa nova geração que já cresce conectada com tudo. Provavelmente os meios de comunicação à distância vão evoluir a ponto de permitir que as audiências sejam feitas com segurança e à distância. Mas hoje, na nossa realidade, eu acho algo que, sinceramente, beira o impossível. O argumento contrário a esse, que pelo menos é o que eu ouço, né, é de que o Código de Processo Civil já traz previsão para a oitiva das partes e de testemunhas à distância, né, por teleconferência. E, de fato, o CPC realmente tem a previsão. Só que não é exatamente na forma como nós estamos cogitando para esse momento, né? O que o CPC permite é que eu ouça uma testemunha aí de São Luís, eu, juiz aqui em Goiânia, conduza a inquirição da testemunha que reside em São Luís, porém essa testemunha irá ao tribunal ou à vara do trabalho na cidade dela, e eu aqui de Goiânia faço a inquirição. Em vez de eu expedir uma carta precatória para que meu amigo Paulo ouça a testemunha, muito melhor do que eu mesmo ouviria daqui de Goiânia, mas como eu estou instruindo o meu processo, então eu mesmo quero ouvir, eu posso fazer isso. Muito diferente do que vai se passar agora, porque se a ideia fosse que eu fosse ouvir uma testemunha que vai até o seu tribunal, até a 7ª Vara do Trabalho de São Luís, eu estava tranquilo. O meu problema é que está se cogitando que essa testemunha seja ouvida na casa dela, no escritório do advogado, e aí a coisa se perde um pouco. É completamente, na minha visão, certo? É completamente diferente do que prevê, na verdade, o Código de Processo Civil. É só um temor que eu percebo que não sou só eu, não somos apenas os Não, com certeza. Mas os advogados também muito preocupados com isso. Com certeza. Você falou aí a respeito da carta, da ouvida por carta precatória, né? A previsão, eu tratando com um colega a respeito desse mesmo tema, e o colega dizia, eu tenho a ligeira impressão que depois de tudo isso passar, da Covid, a oitiva de testemunha por carta precatória, essa pelo menos a modalidade aí vai ficar. O juiz deprecante é quem vai escutar a testemunha onde ela se encontra, não é um encargo que vai ser transferido mais ao deprecado. Ele vai escutar à distância.
Eu disse, pode ser que sim, acredito que sim. O grande problema, como você ressaltou há pouco, é que numa audiência com muitos personagens, eu penso que a dificuldade é bem maior e receio bastante, pelo menos aqui na minha região, receio bastante fazer audiência com duas, três testemunhas a serem ouvidas, além das partes, por através dessa sistemática. O tribunal aqui vai usar o Meet, Hangout Meet, não propriamente o Cisco Webex, que preferencialmente deveria ser usado. Pois é, eu acho de muita dificuldade você conseguir que todos esses atores estejam dotados de equipamentos que possibilitem o início e o término de uma audiência de instrução. Tenho muita dificuldade. Ontem um advogado mandou para mim, advogado que atua assim com mais frequência no fórum, mandou para mim um áudio de um advogado contando da dificuldade de quantos advogados que atuam lá pela Justiça do Trabalho, que têm dificuldade e que se valem de equipamentos para o trabalho deles, equipamento do dia a dia, computador, na OAB, porque não detém isso em casa, não tem isso em casa. Então eu vejo com dificuldade. Mas a isenção aí, ouvir à distância, eu receio também, e acho que isso é, como você bem disse, não é só meu, é impressão sua e da grande maioria dos colegas. Eu não tinha conhecimento que o presidente da OAB havia se pronunciado nesse sentido. Agora, advogados eu vejo sim nas redes sociais já se manifestando no sentido do embaraço e da grande dificuldade que vai ser fazer uma instrução completa através do Meet. Você veja que mesmo os advogados de reclamantes, que em tese têm mais pressa, né, em que o processo chegue ao seu término, mesmo esses estão preocupados e, pelo que eu noto, a maioria deles um pouco receosa de fazer essas audiências de instrução. Nossa colega Márcia Miura, lá da 17ª Região, ela está mencionando que lá o tribunal deixou a critério das partes, que deverão manifestar nos autos a concordância com a realização de audiência virtual. Sim, aqui também, acredito que em todos os lugares, porque, afinal de contas, o advogado não é obrigado a ter todos os meios de comunicação à distância. Mas, inclusive, é muito interessante isso. Nós estamos fazendo tudo isso, Paulo, para evitar, fundamentalmente, a aglomeração de pessoas nos fóruns trabalhistas, de forma a, por óbvio, evitar a disseminação muito mais rápida do que o desejado do vírus, né? Do vírus da Covid-19. Né? Mas se os advogados tiverem que levar eu não sei como é que vai ser isso operacionalizado para as audiências de instrução, mas é de se pensar. Levar para o escritório. Né? Se o advogado tiver que levar a parte testemunha para o escritório para que possa prestar os depoimentos numa audiência de instrução ao juiz, além de todas essas dificuldades de ordem probatória, da correção, né, da prova a ser produzida, ainda tem o problema que nós estamos querendo combater na origem, né? Juntar aquelas 3 testemunhas, mais o advogado, mais o assessor do advogado, mais a parte, todo mundo lá no escritório onde os depoimentos serão prestados. Ué, mas então não adiantou nada tudo isso que a gente está fazendo. O que nós estamos buscando é evitar que ocorra na Justiça do Trabalho, embora seja o escritório seja um microcosmo disso, mas possivelmente está ocorrendo lá no escritório. Eu não vejo, sinceramente, nem muita lógica na ideia dessas audiências de instrução. Isso só não estourou de vez aqui ainda, não estourou de vez em geral, porque essas audiências de instrução estão, em tese, previstas para o dia 25 de maio. A partir. A partir de, não? A partir de. A regulamentação do meu tribunal, inclusive, por hora, se restringe aos casos de audiências inaugurais. Para as audiências de instrução, ainda não, né? E eu sou já me escalo na velha guarda dos juízes, né? Nós estamos juntos nessa aí, na qual eu sempre fui ensinado, sempre compreendi e ensinei a respeito da importância da presença do juiz em audiência, desse contato muito pessoal que nos dá uma série de impressões muito valiosas na hora de julgar, né? É o princípio da identidade física do juiz, que é pedra de toque, acho que no processo do trabalho, tanto assim que existe uma vinculação entre o juiz
pelo menos no meu tribunal, isso é muito estrito, né? Entre o juiz que faz a audiência e aquele que proferirá a sentença. De tal sorte que, até nesse aspecto, eu penso que sinceramente, não é tão conveniente que se façam as audiências de instrução. Nós temos a obrigação de entregar a prestação jurisdicional a tempo e modo, né? Tem um princípio constitucional da celeridade da entrega da prestação jurisdicional, lá no artigo 5º da Constituição, salvo engano, inciso 78. Mas a gente não, acho eu, né? Espero que ninguém se ofenda com essas possíveis críticas. Eu acho que a gente não pode querer ser mais realista que o rei, né? Não é culpa dos juízes e das partes e dos advogados o que está acontecendo. Eu tenho um colega que utilizou uma expressão que eu acho um pouco forte, porque ela não pode ser interpretada como sendo um ataque individual a quem quer que seja, mas ele diz que é uma, aspas, como é que é? O sujeito está sendo... Rapaz, eu estava com a expressão na cabeça, não fugiu agora, já vou lembrar. Mas o que ela significa é que a gente não pode achar que nós vamos resolver um problema que não está ao nosso alcance. O juiz não tem culpa do que está acontecendo. Vamos fazer as audiências que seja possível fazer, mas não as audiências, acho eu, né? Não as audiências de instrução. Essas audiências de instrução produzirão invariavelmente uma prova muito complicada, uma prova de muito complicada aceitação, validade e eficácia, penso eu, né? O nosso amigo, o Pedro Almeida, está falando aqui repetidas vezes que esse procedimento de que nós estamos cogitando feriria de morte o artigo 813 da CLT. E eu estou aqui já há uns 2 minutos tentando puxar esse artigo 813 e a internet do meu computador que eu uso aqui para fazer as consultas paralelas à nossa conversa, não consigo puxar esse 813. Mas dado que é o 813, alguma coisa relativa às audiências, né? Mas, enfim, alguns colegas nossos farão audiências de instrução, na linha do que está programado lá nos atos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Certamente, para que isso ocorra, creio eu, que os advogados estarão de pleno acordo em que essas audiências sejam feitas e aí enfrentarão esses problemas todos que a gente está vendo aí, né? Eu não serei, pelo menos, um daqueles que estará na linha de partida aí, não serei um dos primeiros. Então, eu vou ver o que as cobaias, qual é o procedimento que se extrai das cobaias, né? Mas não é Rodrigo, a minha intenção. Diga. o artigo 813, que o seu aluno seu, amigo é isso? Pedro Almeida. Amigo seu. 813 é o que fala da possibilidade de realização da audiência em outro local que não o fórum. Por exemplo, a ouvida de certa feita, eu estava com a audiência por fazer, a reclamante tinha quebrado a perna. Eu tive que sair do fórum e fui fazer audiência na residência. Aliás, nem fui. Pensei e depois soube que a casa dela ficava já fora da ilha, não dava para ir e voltar sem prejuízo da pauta. Mas, enfim, esse artigo 803 cuida disso. 813? A realização 813. Em casos especiais, audiência fora do fórum, né, do local próprio. Não, tudo bem, mas desde que, naquele caso, então, do 813, o juiz e as partes e testemunhas estarão no mesmo ambiente. Coisa diferente do que a gente está cogitando agora. No entanto, também você acho veja que a coisa não é tão tranquila assim. Juízes e desembargadores, ministros, magistrados, do mais alto gabarito, a Sônia Mascaro Nascimento, que nos ouve, por exemplo, ela diz o seguinte: testemunha pode ser orientada, pode receber orientação, mesmo para a audiência presencial. Evidentemente que acontece, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que já fui enganado várias vezes. Só que na nossa frente é um pouco mais difícil, é um pouco mais arriscado. As testemunhas na Justiça do Trabalho, na sua maior parte, são pessoas bastante simples. E que, e não raras vezes também, se o juiz for habilidoso o bastante no momento da instrução, desarma tudo aquilo que tinha ocorrido, toda aquela
toda aquela A instrução prévia. que havia sido feita. E na transmissão, né, por videoconferência, isso tende a ser muito mais difícil, né? Pode acontecer exatamente o que está acontecendo agora, que eu vou simular e eu já fiz antes, mas só para mostrar. Eu estou inquirindo a testemunha e eu estou quase conseguindo extrair dela a verdade que ela se nega a me confessar, né? Quando por súbito acontece isso aqui. Eu fiz isso por querer. Mas como é que eu vou saber se no caso da testemunha que eu estou ouvindo, isso aconteceu por um acidente, por um infeliz acidente, bem na hora em que o curso do seu depoimento se tornava vital para o que eu preciso, ou se alguém, ela própria ou alguém por ela interessado nisso, deu uma travada no depoimento. Só essa possibilidade, eu acho que já torna muito discutível a viabilidade da audiência de instrução. O termo que eu tinha esquecido agora há pouco, que o colega lá do Sul utiliza, ele fala sobre o cinismo judicial, que nós estamos querendo mostrar à população, olha, nós estamos fazendo audiência, nós estamos aqui mostrando que a gente está trabalhando, mas, na verdade, estamos produzindo segundo ele, estaríamos produzindo muitas vezes uma prova sabidamente contaminada, sabidamente, possivelmente, pelo menos, contaminada, né? É muito perigoso isso. Eu não sei exatamente. A gente vai aprendendo com o tempo, obviamente, mas nesse momento, sem experiência nenhuma disso, acho algo temerário, né? Temerário. Só acho perigoso, só para terminar esse termo que ele utiliza, do cinismo judicial, porque alguns podem tomar isso como uma ofensa pessoal e não é o caso. Não está falando que o juiz, o desembargador, o ministro, o advogado, que somos cínicos. Não. É só porque isso parece, sob certo aspecto, aquela história de que é para inglês ver. Olha, o pessoal vai olhar, o pessoal está fazendo audiência, né? Eles não se deixam dobrar nem pelo Covid. Mas eu acho que é mais importante a segurança jurídica aí desse ato do que fazer uma audiência de qualquer jeito só para a gente ganhar tempo e parecer à população que estamos cumprindo nosso ofício. Diga lá. Isso. Pois bem, você falava aí, citou a desembargadora Sônia Mascaro, não é isso? Sim. Que há testemunhas instruídas, a gente convive com isso há muito tempo. Tem um detalhe sutil, a instrução antecedente à audiência. O problema é a instrução ao longo da audiência. Sim. Isso é o perigo que a gente corre. Vamos considerar que alguém haja de absoluta má-fé, não esteja muito preocupado em parecer e ser decente. Você pode colocar alguém por trás da câmera do computador, no notebook, por exemplo, e a pessoa com linguagem de sinais, que não é exatamente linguagem de sinais que se usa, mas fazendo positivo, negativo, não. É instrução na hora, ou seja, a testemunha vai ser instruída previamente, se é o caso de, como foi citado pela desembargadora, mas tem aquela instrução prévia e ainda tem aquela ao longo da audiência. Essa é que é terrível. E o juiz vai ficar praticamente sem poder perceber isso, como você bem destacou. Vai ser difícil. E o pior é o juiz fazer essa audiência à distância no suposto de que isso possa estar acontecendo e estar à procura de algo que a rigor nem esteja acontecendo. Precavido contra isso, ele vai se preocupar muito se ele não está sendo utilizado nesse cenário. Isso é o bobo da corte na história. Então, eu também penso igual a você. Mas nem todo mundo pensa, né, Paulo? O nosso amigo Daniel Batista, advogado, está dizendo aqui o seguinte: com o devido respeito, hoje já é possível certificações internacionais. Por que não a audiência trabalhista? Está na hora de evoluirmos. Eu compreendo a ressalva que o Daniel está nos enviando aqui. Só que eu acho que isso tudo é um processo evolutivo. Nós tratamos ainda hoje, no processo do trabalho, majoritariamente, somos advogados e juízes não habituados a este tipo de transmissão à distância. Como eu disse agora há pouco, para a futura geração, talvez esse nosso debate aqui, eles nos escutando, pensem que nós dois somos dois sujeitos da idade da pedra, né? Porque eles já dominarão de tal forma e terão recursos de tal forma refinados para que seja possível a audiência à distância, que para eles isso não será mais algo discutível.
Mas, atualmente, meu caríssimo Daniel, eu lhe diria que por que não a audiência trabalhista também nesses termos? Pela nossa experiência. Porque é muito fácil, torna-se muito facilitada a hipótese de fraude na produção da prova, de simulação na produção da prova, e nós não estamos aqui falando por um achismo, né? Nós vemos coisas que acontecem a 1 metro do nosso nariz. Você imagine a distância com essas dificuldades de comunicação. A Madalena, não sei se ela ainda é presidente, mas creio que sim, da Associação Goiana de Advogados Trabalhistas, está nos prestigiando aqui. Eu queria mandar um abraço, um beijo para ela. E a doutora Vera também, com quem eu já fiz, inclusive, uma live muito produtiva. Mas, Paulo, a gente está falando o tempo todo aqui, eu sabia que isso ia acontecer, sobre a audiência, as futuras audiências de instrução. Mas nós vamos fazer agora, a partir dessa semana, e no seu caso, a partir do dia 18, são as audiências inaugurais mesmo. E eu não sei se você viu que tem uma determinação, agora não me lembro de cabeça se é do CNJ, do CSJT, de que essas audiências inaugurais elas não podem ser gravadas. As inaugurais não devem ser gravadas. E é compreensível que assim seja, porque nas audiências inaugurais, mesmo por teleconferência, as partes fazem as propostas de acordo, né? E não raras vezes não querem que isso esteja disponibilizado. Mas você pensa bem, Paulo, o quanto será fácil para um advogado, para uma parte, ou para qualquer pessoa que esteja vendo, assistindo à audiência, que não estará sendo gravado lá por quem comanda, mas ele pega um celular dele aqui, bota na frente do computador ali e grava tudo. O que é a demonstração de que nós precisamos de ter muito mais experiência para lidar com esse sistema. Acho que a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Nós vamos aprender agora, de imediato, eu acredito isso que você acabou de falar. Eu preciso ouvir uma testemunha aí em Fortaleza. Espeço uma carta precatória, converso com você, a gente dá um jeitinho dela cair na 7ª vara. Eu estou só brincando nessa parte, obviamente. Mas aí... me parece uma vantagem grande que eu possa conversar daqui com a testemunha do meu processo, que reside aí em Fortaleza, e fazer as perguntas que me parecem as mais pertinentes e verificar a reação, na medida do que a teleconferência permite, é claro, as reações dessa testemunha, e em vez de eu lhes pedir uma carta precatória que vai chegar aí para você, que compreensivelmente não tem esse interesse tão grande assim naquele processo. Aí você vai ficar procurando os quesitos. Pô, mas esse juiz nem me mandou os quesitos aqui, sujeito preguiçoso. Enfim, né, a coisa é feita meio nas coxas. Na hora que a gente vai fazer a sentença, não raras vezes você confia muito mais na testemunha que você ouviu no seu juízo do que naquela ouvida no outro juízo deprecado pelo seu colega. Isso eu acho que esse momento aqui vai nos ajudar. A gente vai começar a fazer, como você mesmo disse, muita oitiva de testemunha via teleconferência, né? É bom para todo mundo, eu acho isso. Eu, sinceramente, não acho das atividades mais agradáveis ficar ouvindo essas testemunhas, ler todo um processo para entender o que eu vou perguntar para a testemunha, um processo que depois eu nem julgo, nem nada. Mas, para além disso, eu acho que a gente pode ir com um pouco mais de calma. Embora eu compreenda manifestações como essa do nosso amigo Daniel, né? Rodrigo, diga. Me permita aqui. Você falou aí sobre a audiência que não tem depoimentos, a audiência de conciliação, que não era que o normativo diria que não era para gravar. Foi isso que você disse? Sim. Na verdade, penso eu que a redação não é exatamente essa. É que as audiências, por exemplo, a audiência de instrução, elas serão gravadas e são levadas ao PJE Mídia. Sim, a de instrução, sim. E as audiências nas quais não são colhidos depoimentos, elas são gravadas, mas é possível descartar, não precisa armazenar. Bastaria a ata. Não é que seja vedado fazer a gravação. A gravação pode ser feita, apenas não se armazena. Acredito eu até para não acumular muito armazenamento de dados, entendeu?
Porque a audiência que não vai precisar, não vai ser, a gravação dela não vai influenciar numa sentença, não há depoimentos, então não tem por que gravar aquele período todo em que se ficou tentando conciliação. Não é que exista vedação, é apenas a possibilidade de descartar. Sim, entendi. Tá certo? Entendi. Fica o registro na ata. Retificação, registrar. Aliás, tem uma série de dificuldades, né? Inclusive na manifestação dirigida ao presidente do Supremo, a manifestação do presidente da OAB Nacional, ele menciona o seguinte: olha, a previsão lá na regulamentação do CNJ é de que a testemunha está prestando o seu depoimento e para que não haja interferência, inclusive na transmissão, todas as outras pessoas do processo, inclusive o juiz, estão com enquanto a testemunha fala, os microfones desligados. Quando o juiz vai falar, aí o microfone da testemunha desliga. Mas o presidente da OAB chamou a atenção de que isso pode causar prejuízo, inclusive à atuação do advogado, né? A testemunha está sendo inquirida, falando qualquer coisa, e ele quer interferir, legitimamente interferir. Ou então o juiz está dizendo alguma coisa, ele quer legitimamente interferir, registrar inconformismo com qualquer decisão, e o seu microfonezinho lá desligado. Veja a quantidade de pequenas coisas que a gente tem que se atentar. O Lucas aqui, acho que é Lucas, PHO, eu não estou conseguindo ver a foto, ele diz assim: aceitar a audiência de instrução por videoconferência é renunciar à busca da verdade dos fatos em nome de uma suposta celeridade. A gente fez essa crítica agora. E o Vitor Bueno disse: penso que deveria ser por opção dos advogados e das partes, e não uma imposição do juízo da causa. Bom, eu falo por Goiás. O Lucas aí, Rodrigo. O Lucas que você falou, PHO aí, o Lucas é juiz, colega nosso, trabalha comigo na 7ª Vara. Oh, que maravilha. É juiz substituto. Que coisa boa, então. Então a gente está com a audiência ainda mais qualificada do que eu cogitava. Obrigado, Lucas. E o Vitor Bruno diz que deveria ser por opção dos advogados e das partes. Falando pela 18ª região, mas eu acho que isso se estende às demais, essas audiências não ocorrerão, senão com a aquiescência de partes e advogados. Se partes e advogados não tiverem condição de acesso, e isso será algo declaratório, não tiverem condição de acesso aos meios necessários à comunicação à distância, à teleconferência, aí eu acho que não tem o que fazer, né, Paulo? Nós não temos como obrigar. Da mesma forma que não tem como obrigar o advogado a levar a testemunha lá no escritório dele, ele não tem poder de polícia para isso, né? Ou seja, você vê como a gente vai conversando e uma sucessão de dificuldades começam a se apresentar para esse tipo de audiência. Você falou aí algo que deve ser enfatizado. Você diz, é declaratório, né? Os atos aos quais a gente vem se referindo aí, e que repetem, de certo modo, a redação, consta que é denunciado, né, o advogado, por exemplo, o advogado de uma parte ou da outra, que se porventura uma testemunha tiver uma dificuldade de tecnológica, de ordem tecnológica, não tem uma aparelhagem que possa participar da audiência, ele denuncia, ou seja, ele comunica e justifica. Não há exigência comprobatória, não é isso? Sim. Sim, é verdade. Olha, eu acho muito engraçado que enquanto a gente vai conversando, Paulo, alguns colegas vão fazendo algumas observações. Eu não sei se você está lendo aí. O Cristiano Moreno falou assim: agora não vai ser mais a identidade física do juiz, é a identidade digital, o princípio da identidade digital do juiz. E a nossa amiga, minha querida amiga advogada, sensacional advogada, aliás, Maristela, lá de Cuiabá, ela faz a seguinte pontuação: graças a Deus que é advogada falando, né, juiz, para ninguém ver depois, né, nos acusar do que quer que seja. Diz ela: mesmo nas audiências presenciais, não é raro o advogado conversar com as testemunhas em seu escritório. Olha, se eu fosse advogado, eu conversaria com as testemunhas, por óbvio, né? Não vou levar qualquer pessoa para prestar depoimento. Mas logo depois ela diz assim, ela diz assim: aliás, no próprio hall da secretaria é comum o advogado ensaiar com as testemunhas as respostas. Aí começa a complicar muito, né? E se isso é feito, um advogado experiente como a doutora Maristela está nos dizendo aí, a gente sabe que isso acontece, né? E você imagine o grau de, como a gente está insistindo o tempo todo, né? O grau de contaminação da prova
quando o juiz não tem esse contato físico com a testemunha e nem sabe o que acontece, aspas, por trás das câmeras.